Então tem que controlar isso aí. Outra função aqui que tem que ser avaliada antes do paciente ir para a cirurgia, que é a função hepática e renal, que são órgãos, gente, alvo, são órgãos importantes para o bom funcionamento do corpo, né? Então o fígado, gente, ele faz aí a biotransformação dos componentes anestésicos. Então, no momento da cirurgia, o fígado ele tem um importante papel aqui de biotransformar os componentes da anestesia. Então, se o fígado não tá legal, né, se o fígado aí ele tá alterado, essa biotransformação ela vai ficar alterada também. Então, o paciente ele pode ser que ele não tenha condições, né, de receber essa anestesia. Então, ele também, se tiver com o fígado aí alterado, também tem uma contraindicação cirúrgica. Já os rins, eles precisam também estar funcionantes. Os rins, gente, eles fazem um papel importante na excreção, né, de medicamentos anestésicos também e seus metabólicos. O rim, gente, ele faz uma filtragem de todo o nosso organismo, eliminando, né, cetonas, por exemplo, que é tóxico para o nosso organismo. Tudo aquilo que restos aí de metabolismo, né, então ele faz a excreção, ele faz a limpeza aí do nosso sangue. Então, ele precisa também estar funcionante, ele precisa estar íntegro, fígado e rim. Cirurgia contraindicada, se o paciente tiver nefrite aguda, se o paciente tiver IRA, né, que é a infecção aí com oligúria ou anúria, que é oligúria, diminuição de urina, e anúria, ausência de urina, infecção renal aguda com oligúria ou anúria. Exceção, medida salvadora ou necessária para melhorar a função urinária. Então, assim, se o paciente tiver nefrite, se o paciente tiver infecção renal aguda com diminuição de urina, ou se aquele paciente ele não faz, né, ele não está fazendo a urina, né, ele está com ausência de urina, que é esse termo técnico que nós utilizamos, que é a anúria, a ausência de urina. Oligúria, que é pouca quantidade de urina, ele não está indicado para cirurgia. Passou sonda no paciente, né? Sonda vesical de demora, sonda Foley. Mesmo assim, o paciente não está fazendo, né, a urina, ele não está desprezando a urina, ele está com anúria, ele também é contraindicado. No caso aqui, a exceção é medida salvadora necessária para melhorar a função urinária. Então, se o médico ele faz algum procedimento que melhore a função renal, que o paciente consiga excretar, né, faz alguma medicação que ele melhore essa função, aí sim o paciente pode ser liberado para cirurgia. Caso contrário, mesmo fazendo intervenções médicas, o paciente não manteve controle renal, aí ele não vai ser indicado, né, ele não vai ser liberado para fazer a cirurgia. Então vocês veem aqui, gente, vocês percebem que o paciente ele tem que estar em boas condições clínicas para ser liberado para uma cirurgia, por conta aí do risco cirúrgico, né? Função endócrina. A função endócrina é com relação aos hormônios, principalmente no caso de pacientes que têm aqui diabetes, porque ele tem um risco de ter, né, uma hipoglicemia, risco de hipoglicemia durante a anestesia ou no pós-operatório. Então, pacientes crônicos, gente, eles precisam ser muito bem avaliados antes para saber se eles estão descompensados ou compensados. Se estiver descompensado, ele não vai para a mesa de cirurgia. Agora, se o médico intervir e ele conseguir um controle, aí sim. Já o paciente diabético ele tem um risco de hipoglicemia na anestesia ou no pós-anestésico. E ele também pode ter chance de ter uma hiperglicemia, tanto a hipo quanto a hiper. Já no caso da hiperglicemia, o diabético ele pode sofrer hiperglicemia devido ao estresse cirúrgico que aumenta o risco de infecção. Então, gente, um paciente diabético, um paciente com glicemia muito alta, ele tem um risco maior de infecção daquele que não tem, devido ao fator imunológico, porque o açúcar no sangue, a glicose aumentada, ela faz aí alteração no sistema de combate a micro-organismos patogênicos. Então, a imunidade do paciente com glicemia elevada, ela altera o fator imunológico, a imunidade ela cai e muito. Por isso que um paciente hiperglicêmico ele tem um risco de infecção maior. Meta, glicemia em menos de 200
200 miligramas barra decilitro. Então, a gente fala, né, glicemia sempre em miligramas, né? Então, miligramas por decilitro de sangue, né? Então, meta, glicemia em menos de 200. Então, aquele paciente que faz 300, 400, que é o caso de pacientes aí descompensados, ele não pode ser liberado para uma mesa de cirurgia, né? Pela gravidade que tem aqui nesse momento. Algo também que é muito avaliado no período antes do paciente ser mandado para a cirurgia é o uso de medicamento prévio, né? Então, histórico médico do paciente, quais são os medicamentos que esse paciente faz uso? Então, cada paciente, né, tem aí medicamentos que utilizam de rotina, então isso tem que ser avaliado. Casos específicos aqui, né? Não quer dizer que só esses precisam de atenção, mas todos. Principalmente casos de aspirina, né? Que são anticoagulantes, né? Plaquetários, aspirina, né? Que é o famoso AS, né? Além da aspirina, nós temos o Clexane, né? Que é também um antiagregante plaquetário. Interromper de 7 a 10 dias antes da cirurgia significativa. Por que eu tenho que suspender antiagregantes plaquetários, como por exemplo aspirina e Clexane? Pelo fato, gente, da hemorragia. Então, esse paciente que faz antiagregante plaquetário, ele precisa parar de 7 a 10 dias antes de ir para a cirurgia, porque ele pode desenvolver, de repente, uma hemorragia no momento da cirurgia. Medicamentos fitoterápicos, interromper de 2 a 3 semanas antes da cirurgia. Ah, mas é só medicamento fitoterápico, mas precisa interromper também. E paciente idoso adora, né, utilizar medicamentos fitoterápicos, que são aqueles medicamentos naturais. Então, é preciso interromper também o uso. Relações especiais. Paciente obeso. A obesidade, gente, ela aumenta o risco de gravidade das complicações associadas à cirurgia, como, por exemplo, a deiscência e infecção de ferida cirúrgica. O paciente obeso é preciso uma atenção especial para ele, então, devido aqui essa deiscência. O que é a deiscência? É a reabertura da ferida operatória. Então, o paciente que ele é muito obeso, ele pode fazer, então, a reabertura de feridas e, consequentemente, essa infecção da ferida pós-operatório, ferida cirúrgica. Então, o peso elevado, ele é um fato aí difícil devido à dificuldade que nós temos com esse paciente. Em decúbito dorsal, o obeso, ele possui um desconforto respiratório que aumenta a probabilidade de hipoventilações, complicações pulmonares e, consequentemente, infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente obeso, ele não pode ser colocado em muito tempo em dorsal, supina, porque ele vai fazer uma compressão aí das vias respiratórias, né? Então, isso faz hipoventilação, né? Que ele diminui aí a questão da respiração dele. Então, ele pode ficar prejudicado e pode ter um infarto agudo do miocárdio. Pode ter distensão abdominal, flebite, doenças cardiovasculares, hepática, biliar. Então, pode ter, né, algumas complicações também. Além do fator respiratório, pode ter outras complicações, né, o paciente obeso. Então, ele precisa de uma atenção muito especial aqui do médico. O paciente idoso também, né, dentro das situações especiais, então, nós já falamos do paciente obeso. Nós também temos uma situação especial que é o paciente idoso. Como eu já falei, existem algumas idades, dependendo da idade, do histórico clínico desse paciente, ele não consegue fazer mais cirurgia, porque o médico ele não libera devido ao risco. No paciente idoso, pode estar associado a doenças crônicas concomitantes ao motivo que leva ao procedimento cirúrgico. Então, ele pode, né, então vai fazer uma cirurgia na patela, por exemplo, mas ele tem aí uma diabetes, ele tem aí uma hipertensão. Então, geralmente um paciente idoso, ele tem outros fatores que podem levar a um risco maior. Então, além daquele problema no joelho, né, ali na patela que está levando, ou na patela alguma coisa que está levando ele àquele procedimento cirúrgico, ele tem outros riscos. Então, é um paciente aqui que precisa de um olhar especial. O risco está no número e na gravidade dos problemas de saúde coexistentes e a natureza e duração dos procedimentos cirúrgicos. Então, dependendo se for uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que demanda muitas horas, né? Então, também tem que ser avaliado se esse paciente ele suporta
ficar exposto durante todo esse tempo. O paciente idoso ele possui uma menor reserva fisiológica, onde as reservas cardíacas são menores e a função renal e hepática estão reduzidas. Então, o metabolismo do paciente idoso ele é diferente do metabolismo de um paciente, né, adulto, jovem, saudável. Não é a mesma coisa. Então, as células são diferentes, o metabolismo está mais lento, a função cardíaca está alterada. Então, tudo isso tem que ser avaliado direitinho, né, pelo médico, né, pelo profissional, para saber se ele vai liberar ou não. Então, são muitos detalhes que precisam ser avaliados antes de levar um paciente que é idoso a fazer uma cirurgia, né? Tem que colocar na balança aí o risco-benefício dessa cirurgia. E o pré-operatório, né? Então, assim, o pré-operatório é aquela fase de preparação, né, para fazer, então, a cirurgia. Então, o banho com antisséptico, né, é algo que a gente faz aí antes, né? Então, o período pré-operatório, a gente às 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Então, é a preparação mesmo do corpo do paciente para fazer a cirurgia. Então, o banho com antisséptico, ele é realizado para reduzir a contagem de colônias bacterianas. Então, são produtos específicos utilizados para combater a proliferação bacteriana. Nós temos, gente, no mercado 2 tipos de degermantes. O PVPI, que é aquele coloridinho, aquele iodo, né, iodopovidine, e nós temos também a clorexidina. O PVPI é o mais antigo, ele é mais utilizado, né, em ambientes públicos, pelo fator dele ter um custeio mais, né, mais baixo. Já a clorexidina, a gente também pode ver no público, né? Nós temos 3 tipos para cada um, né, de tipos, né, de produto, que é o aquoso, o alcoólico, né, e o degermante. Para cada um a gente vai utilizar de uma forma diferente. Por exemplo, o aquoso nós vamos utilizar em regiões de mucosas, né? O alcoólico nós vamos regiar só em pele íntegra, o degermante também. Então a gente já vai ver as imagens aqui mostrando a clorexidina. O que a clorexidina faz? Ela rompe a membrana celular, né? Ela é uma solução aquosa, alcoólica ou degermante. A aquosa, ele faz a antisepsia em pele e mucosas, a solução alcoólica faz a antisepsia complementar e demarcação da pele no campo operatório, ou seja, é naquela região que irá fazer, né, a cirurgia. Então, a gente passa o alcoólico. O PVPI, gente, ele faz a mesma função da clorexidina. Existem pacientes que eles são alérgicos, né, que a pele ela é sensível ao uso de iodo. Então, isso aqui também tem que ficar sabendo antes, né, de passar o PVPI no paciente. Lá na entrevista com ele, na preparação dele anteriormente à cirurgia, lá dentro daquele questionário, tem que perguntar se o paciente ele tem algum tipo de alergia, né? Então, alergia a iodo, alergia a algum tipo aí de medicação, né? O PVPI ele penetra na parede celular, substituindo seu conteúdo por iodo. Então, o iodo também é degermante, né? Ele faz degermação pré-operatória, faz antisepsia de mucosa e curativos, e a tintura antisepsia de campo operatório, demarcação da área cirúrgica. Ele tem uma cor, né, muito específica, amarronzada, então ele é bem coloridinho. Já a clorexidina não, a clorexidina ela tem uma cor mais cristalina. Então, antisepsia cirúrgica, gente, esses são os tipos aqui de clorexidina que vocês vão encontrar, né, dentro das instituições. Então, por exemplo, a clorexidina aquosa, nós vamos trabalhar com ela somente em mucosas, como por exemplo, região íntima. Então, nós vamos utilizar a aquosa, porque ela não tem álcool, ela não tem sabão, ela vai fazer, né, a higienização, porém de forma mais branda, para não fazer processo alérgico, né, por exemplo. Aqui já irritante. Já na clorexidina degermante, ela é um sabãozinho, né? Ela vai ter bastante espuma. Nós vamos fazer a degermação pré-operatória. Degermação das mãos da equipe nós também fazemos com a clorexidina degermante. A degermação das mãos da equipe é feito, né, com uma escovinha própria. Ela é feita lá na pia, né, adequada. Então, vai fazer a escovação, né? Quando os profissionais fazem a escovação das mãos, né? Higienização antes de ir para
cirurgia. A clorexidina alcoólica, ela serve para realizar a antisepsia do campo operatório após degermação. Então, primeiro nós vamos fazer a lavagem com o uso do degermante, né? E depois de fazer a lavagem com o degermante, nós vamos vir, então, no local que vai fazer a cirurgia, passando aqui a clorexidina alcoólica. Então, nós vamos fazer, né, com a pinça e a gase estéreo, direitinho ali aonde vai fazer, né, a cirurgia, fazendo aí a limpeza, a degermação desse local, antisepsia. Então, isso tudo nós estávamos falando do pré-operatório, né? Então, vamos falar um pouquinho agora do período pós-operatório, que é antes da cirurgia. Após a cirurgia. Falamos até então aquilo que a gente fazia antes, né? Agora é depois. Então, depois de fazer a cirurgia, tudo aquilo que é feito é chamado, então, de pós-operatório. Então, todos os procedimentos que nós realizamos depois, né, da cirurgia é período pós-operatório. E ele também se divide, gente, em 3 períodos. Então, pós-operatório imediato, pós-operatório mediato e pós-operatório tardio. Então, vamos lá. O período pós-operatório imediato, ele é compreendido as primeiras 24 horas após. Então, isso aqui é depois. É após o procedimento anestésico cirúrgico. Então, o paciente passou pelo procedimento de cirurgia, né, e ele vai ser encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica e dentro das primeiras 24 horas após ter feito a cirurgia, é chamado então de período pós-operatório imediato. Então, 24 horas após o procedimento anestésico cirúrgico, contando com o tempo de permanência dentro da sala de recuperação pós-anestésica. Então, aquele período que o paciente passa na sala sala de recuperação pós-anestésica é contado dentro dessas 24 horas. Período pós-operatório imediato. Já isso aqui é mediato, envolve o período após as 24 horas iniciais. O período pós-operatório tardio compreende desde 15 dias até cerca de 1 ano após o procedimento cirúrgico. Olha só para vocês verem. Então, tardio, gente, é de 15 dias após ter feito a cirurgia até 1 ano. Então, é considerado também pós-operatório, porém pós-operatório tardio. Então, são esses 3. Período pós-operatório imediato, período pós-operatório imediato e período pós-operatório tardio. E essa unidade de recuperação pós-anestésica? O que nós da equipe de enfermagem devemos nos atentar? Então, as metas do cuidado de enfermagem na recuperação pós-anestésica é fornecer cuidado até que o paciente ele esteja completamente recuperado da anestesia. Que esse paciente ele esteja orientado, esteja conversando, consciente, né? Lote lúcido, orientado em tempo e espaço, né? Então, a gente utiliza o termo lote. Apresente sinais vitais estáveis e não mostre evidências de hemorragia ou outras complicações. Então, é preciso a gente ficar observando. Nesse momento, gente, que o paciente sai da sala de cirurgia e vai para a sala de recuperação pós-anestésica, é um momento crucial, né? De aferição de sinais vitais de 3 em 3 horas, a avaliação aí da consciência do paciente, se ele está delirando ou não, sinais aqui flogísticos da ferida operatória, né? No caso, gente, essa ferida, ela precisa ser observada também. No caso, ele vai sair com um curativo que a gente chama de curativo limpo, né? Então, depois esse curativo ele vai ser retirado e aquela ferida operatória vai cicatrizar, né, normalmente sem precisar de curativo. Mas no momento que ele sai, ele vai ter ali um curativo limpo. É preciso observar as sujidades naquele curativo, precisa sempre estar se precisar ser trocado, você vai trocar, né? Então tem que ficar observando sinais aí de infecção, de inflamação, de hemorragias, né? O período de recuperação anestésica é considerado crítico, pois os pacientes encontram-se muitas vezes inconscientes. Então, a consciência do paciente vai sendo retomada aos poucos. Entorpecidos, com diminuição dos reflexos protetores. Então, assim, o paciente ele pode se engasgar
Então, a elevação da cabeceira ela tem que ser elevada de 40 a 45 graus. O paciente ele precisa estar sendo monitorizado constantemente com o oxímetro de pulso para a gente estar avaliando os sinais vitais dele. Observar, gente, os reflexos. Esses reflexos aqui protetores é a tosse, é engolir a própria saliva. E ele tem que ficar observando, porque o paciente está inconsciente, ele pode fazer isso. Ele pode broncoaspirar devido à falta de consciência e à falta dos reflexos protetores, né? Então, quando a gente engasga, que a gente está consciente, a gente faz o quê? O reflexo protetor é tossir, né? É fazer uma retirada desse conteúdo que está impedindo, né, aí a passagem, né, do fluxo. Então, no caso do paciente que está entorpecido, né, ainda inconsciente, ele tem um risco aí de broncoaspirar devido a essa falta desse reflexo. Cuidado individualizado desde a admissão até a alta da unidade de internação. Então, é um cuidado individualizado, é um cuidado para cada paciente, né? Então, esse paciente ele precisa ser visto como um todo, né? Então, desde a admissão até a alta da unidade, esse paciente é preciso ter uma atenção com ele. No caso pós-operatório, tem que ser avaliado, né, qualquer anormalidade ocorrida no intraoperatório, tem que avaliar problemas ocorridos no intraoperatório, tem que saber quais são os anestésicos e medicamentos que foram usados. No pós-operatório é importante, então, uma revisão de tudo, do prontuário do paciente, o que é muito específico desse paciente, quais são as medicações que ele precisa tomar nesse momento. Então, é muito importante, né, os cuidados com a administração das medicações, histórico médico, alergias pertinentes. Então, quais alergias que está descrita no prontuário que eu preciso me atentar. Então, quais medicações que ele não pode fazer uso, ele tem alergia de pirona, né, alguma coisa assim. Qual que é a idade, as complicações gerais do paciente. Então, para cada paciente, gente, existe um plano de cuidado específico, porque cada paciente vai ser diferente um do outro, né? Então, uma hipertensão não é igual a outra hipertensão. Um paciente hipertensivo não é igual ao outro. Então, para cada um, existe um tratamento específico, né, adequado. É por aqui entrava? Pós-operatório, gente, eu vou falar alguns cuidados aqui importantes para vocês. No pós-operatório, é preciso a gente fazer a avaliação dos sinais vitais de 15 em 15 minutos na primeira hora pós-operação. 30 minutos nas 2 horas subsequentes. E depois disso, caso se mantenham estáveis os sinais vitais, serão verificados a cada 4 horas durante as primeiras 24 horas. Isso aqui é muito importante para os cuidados de enfermagem pós-operatório, né? Então, assim, gente, dentro dos primeiros 15 minutos, nós vamos avaliar os sinais vitais do paciente na primeira hora de 15 em 15 minutos. Então, a primeira hora, o paciente saiu aqui da cirurgia, de 15 em 15 minutos até dar 1 hora, eu vou fazer os sinais vitais e anotar na minha prancheta. 30 minutos, de 30 em 30 minutos, de meia em meia hora, nas 2 horas subsequentes. Nas próximas 2 horas, eu vou fazer de meia em meia hora. Depois, nas 4 horas, eu vou fazer, se estiver estável, né? Eu vou fazer os sinais vitais a cada 4 horas durante as primeiras 24 horas. Depois disso, eu vou fazer de 4 em 4 horas, tá? E vou anotar no prontuário. Por que, gente? Isso aqui é muito importante. Para saber como que o paciente está reagindo após a cirurgia, para saber se ele está descompensado ou não, né? Então, se os sinais vitais estão ok, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial, então todos aqueles tudo aquilo que vai aparecer no meu monitor, eu preciso anotar. Isso aqui é para saber se o paciente está tendo ou não alguma complicação, né, pós-cirúrgica. Então, isso aqui é crucial no nosso cuidado de enfermagem, né? Então, eu vou terminando por aqui e guardem esse cuidado aqui de enfermagem no pós-operatório do paciente. Então, sinal vital na primeira hora de 15 em 15 minutos, nas 2 horas depois de 30 em 30 minutos e depois, né, nas 24 horas subsequentes à operação, eu faço sinais vitais de 4 em 4 horas.
Tá bom? Então é esse o período, né, de protocolo. Depende também do protocolo institucional, vai depender, né? Mas geralmente é esse cuidado que nós temos que ter nas primeiras horas, primeiros momentos, né, que o paciente ele sai da mesa de cirurgia. Muito obrigada.